bem? Bom dia. Mais um Questões nessa manhã de domingo. Hoje continuando a discussão a partir dessa publicação, a partir desse livro, Museu, Cidadania, Memória e Patrimônio, né? Cidadania, Memória e Patrimônio. Um livro importante, tem recebido algumas premiações e tornou-se então uma referência nos estudos aí, nas pesquisas sobre o museu. E aí hoje a gente continua a discussão da semana passada, trazendo mais pela questão do patrimônio, patrimônio material, patrimônio imaterial, e aí a gente tem vários convidados para discutir essas questões. O que a gente deve reconhecer enquanto patrimônio? De onde vem, de onde a gente busca as referências para dizer o que é patrimônio, o que deve ser patrimônio da sociedade ou para as pessoas como um todo? Na semana passada, inclusive, a gente estava discutindo a questão da memória, né? O que a gente deve preservar e tudo, né? Qual memória que é representativa, qual memória que faz história. E aí, o patrimônio, ele tem a ver com essa nossa ideia de que história nós queremos preservar também. É difícil a gente falar o que é o patrimônio. O patrimônio, ele seria toda a produção humana. Mas é toda a produção que, inclusive, não significa necessariamente que ela vai estar registrada, porque ela pode ser, está ligada à questão da tradição oral. Que aí a gente entra na questão do que é o patrimônio material e o que é o patrimônio imaterial. Até bem pouco tempo atrás, a gente valorizava muito o patrimônio material, né? Então, dava-se valor às obras de arte, aos prédios, né? Basicamente. Também nós falamos do documento, então dos arquivos, né, dos acervos aí de documentais, né, dos acervos arqueológicos também, eles constituem patrimônio. Então, tudo isso faz parte de um patrimônio que é um patrimônio físico. Mas nós também temos muito, e é um trabalho que tem se iniciado, que é o que a gente chama do patrimônio imaterial, que está ligado aos costumes, aos saberes, às tradições, né, de uma determinada comunidade, de determinados grupos também. E quem determina o que é patrimônio? É difícil. Eu acho que os historiadores, eles são grandes responsáveis por determinar o que é o patrimônio, né? Porque na medida em que a gente escreve essa história e essa história é reconhecida, nós acabamos valorizando determinados aspectos e deixando outros para trás, até porque a gente não dá conta do passado todo. Mas a gente acaba construindo determinados valores que constituem-se em patrimônios. Nós podemos falar também da ONU, do reconhecimento da Unesco, por exemplo, desse patrimônio da humanidade, né? No Brasil, nós temos várias cidades que são reconhecidas como patrimônios da humanidade, né? Então, isso é um órgão também que diz o que é o patrimônio. Isso é um processo, né? Tem vários setores que participam. Mas a comunidade também, na medida em que ela valoriza determinadas tradições, né, determinados saberes, ela também produz o seu patrimônio. E ela também tem um papel fundamental na preservação do seu patrimônio. O poder público é um agente importante, mas as pessoas também têm que ter essa ideia dessa importância da sua identidade, da sua cultura local, da sua cidade, das festividades que acontecem, das tradições, dos saberes. Então, essa valorização da comunidade, ela é fundamental. Se a comunidade não valoriza a sua própria cultura, suas próprias tradições, dificilmente ela também será reconhecida e valorizada. Agora, esse recorte, o que deve ser preservado, o que deve perdurar para o depois, né? Tem esse caráter a questão do patrimônio? Sim, inclusive um artigo do livro do Bruno Mendes, ele pega um caso específico para mostrar como que um determinado patrimônio é apropriado por uma comunidade, às vezes havendo até conflitos nessa apropriação, porque o poder público pode considerar um determinado patrimônio e começar uma política de preservação dele, mas que engesse-o, que o torne estático. Se ainda existe
ou uma base material ou uma base imaterial de manifestação do patrimônio, o patrimônio está vivo, vai estar sempre sendo relido, reapropriado. Então, a comunidade também escolhe o que ela quer preservar e como preservar. Pode haver conflito, pode haver acordo também entre a comunidade e o poder público. Se um patrimônio faz sentido para um poder público, ele vai encontrar o meio de divulgar. Se o patrimônio faz sentido para uma determinada comunidade, ela vai encontrar um meio de preservá-lo, um meio de divulgá-lo. É uma coisa interessante que a gente conversou, não sei se já no programa ou nos bastidores aqui, foi sobre a questão da educação patrimonial. Este aspecto é um aspecto que a academia pode estar contribuindo para ajudar no discernimento e no reconhecimento na comunidade, buscar, né, se sentir participante agente na construção de uma identidade de uma região, né? Saber que, por exemplo, tanto a paisagem natural do bairro, tipo de solo e formação de terreno, fontes naturais, fontes de água, né, que estejam presentes nas comunidades, são elementos importantes na formação da identidade de um local, e assim também como o trabalho desenvolvido naquela comunidade, como que aquela comunidade se comunica com a sociedade no geral. É legal fazer com que a população das comunidades, né, mais afastadas, dos bairros mais periféricos, se sintam importantes como descendentes de pessoas que foram trabalhadores, artesãos, que têm formas de trabalhar, formas de fazer, né, e que contribuem para formar diferentes patrimônios, daquilo que a gente chama de patrimônio, seja o patrimônio construído mesmo, o objeto resultante da marcenaria, da carpintaria, a comida que é feita, até o processo de se fazer, né? Tudo isso está sendo revisto, estudado, regulamentado criteriosamente para que ganhe participação, reconhecimento, né, notoriedade. Então, muito bem, daqui a pouco a gente volta, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua essa discussão sobre o patrimônio material e patrimônio imaterial. É rapidinho. Minha filha, vamos logo, tá vendo que eu tô com pressa? Você quer mais uma sacolinha? Uma não, duas, tá vendo que vai rasgar tudo na rua comigo? Mas papai, usando minha sacolinha, minha professora disse que ela não machuca a natureza. Você sabia que uma sacolinha demora mais de 100 anos para se decompor? Use sacolas retornáveis e ajude a salvar o futuro do nosso planeta. Minha filha é tão inteligente. Tem muitos motivos para ser FUNED-UEM. Um deles é ser docente nos cursos de saúde da instituição, que me possibilita participar da formação de profissionais tecnicamente competentes, mas também de profissionais conscientes da sua função social na qualidade de vida e no desenvolvimento do nosso município e região. Outro motivo também muito importante para ser FUNED-UEM é participar do núcleo de saúde coletiva e atuar nele com pesquisas, com cursos, com ações de extensão em toda a nossa região e município, possibilitando assim o desenvolvimento e melhora da qualidade de vida de todos. FUNED-UEM Educação Superior 0800 037 1213. Muito bem, voltando agora, continuando a discutir sobre a questão do patrimônio material, do patrimônio imaterial. E agora a gente traz essa questão de, depois que algo se torna patrimônio, como que isso retorna ao contexto original? O que há de transformação na medida em que algo é visto enquanto um patrimônio material ou imaterial? Quando a gente transforma algo em patrimônio, a gente está atribuindo sentido. A gente está atribuindo valor a determinados objetos, a determinadas práticas, né? A discussão que gerou no Pelourinho, por exemplo, que muita gente falou que só pintaram as fachadas, não fizeram mais nada. Ou pensar em, por exemplo, Tiradentes, também, né? Que todo mundo fala que Tiradentes é uma cidade cenográfica, né? Com todo respeito à cidade de Tiradentes. Mas e aí? Você fala assim,
que nós vamos fazer? Ele tem que ficar congelado, a cidade tem que ficar congelada, porque muitas pessoas de cidades mais antigas, né, que têm casarões antigos na cidade, as pessoas destroem sua casa para não ter ela tombada. Porque é um problema você ter sua casa tombada, engessa, né? Aquilo que a gente estava falando do engessar. E o poder público muitas vezes tomba, mas não pensa na manutenção, na preservação, no que isso significa, né? Então, qual é o problema disso? Eu tenho que manter ele congelado? Ou será que eu devo pensar aí nos novos usos, nas apropriações, né? Então, isso eu acho que é uma questão importante. Outra coisa que é as tradições, as festas. Devo, então, manter as festas como elas eram, né? Vou voltar lá e vou recriar uma determinada tradição, algo que se fazia. Isso é bom ou é ruim? Porque muitas vezes isso tem o intuito de chamar turista. Não estou falando que é sempre assim. Às vezes, ele tem uma característica genuína naquela comunidade, mas ela pode resgatar um valor ali, falar, né, dar um novo sentido àquilo e manter uma determinada tradição e agregar novos valores. Da minha geração, veio do meu avô, do pai da minha mãe, que ele fazia, mas ela não deixou, ela continuou fazendo, tá? Ela continuou fazendo a encomendação de alma. Eu era pequena, ela me carregava na escadeira para poder sair de noite para encomendar a alma, né? E eu já tenho visto gente falar, isso é vagabundagem, é divertir na rua, é o quê? Né? O padre até parou de celebrar a missa de manhã, às 2 horas, como tinha, às 6 horas, tinha 3 missas. Agora está tendo uma só, porque é tão mais virada para os bailes, para aquelas diversão. Além de ensaiar os cantos, além de ver quais são as orações que vão ser rezadas, né? A gente quer esclarecer também para o participante, olha, como é que você deve participar, né? Quais os rituais que você tem que prestar atenção, né? Como é que é feito isso, como é que é feito aquilo. Então isso é importante para a gente. Mesmo se um dia deixar de acontecer, eu creio que vão vir sempre pessoas que se interessam, né, por esse tipo de folguedo, de ritual. E quem sabe, né, se um dia ficar paralisado como ficou, haja pessoas corajosas para poder dar continuidade a esse processo, né? A gente já era, não existe isso mais, isso é coisa do passado, mas alguma coisa do passado é muito bom a gente relembrar. O que é bom a gente relembrar, mas aquilo que não presta é bom a gente esquecer, né? Uma visão parcial das coisas se a gente ficar pensando que tradição e modernidade são coisas excludentes, que uma exclui a outra. Eu acho que não é por aí, que na verdade as coisas têm que se fundir, a gente tem que saber lidar com as duas coisas juntas. E na questão do patrimônio, por exemplo, o patrimônio imaterial não é só estar registrando, né? O pessoal que está em casa vendo, o registro, quando a gente fala numa casa, num casarão antigo, a gente fala tombamento. Quando é o bem imaterial, a gente fala em registro. E quando a gente registra um bem material, não é só porque a gente quer entregar um título ali de patrimônio material, um título bonitinho para aquela pessoa. O registro ele vem acompanhado de um plano de salvaguarda, que são uma série de ações que vão ser desenvolvidas durante anos para que aquela manifestação cultural simplesmente não desapareça. Então, no caso lá, por exemplo, do Cerro, né, uma cidade lá perto de Diamantina, foi feita uma série de capacitações com os queijeiros tradicionais, até mesmo no sentido de modernizar a produção do queijo, porque o processo artesanal tradicional, que era feito com as formas de madeira, nas mesas de madeira, e ele era guardado em lugares um pouco inapropriados por questão de proliferação lá de bactérias e tal, então trazer riscos para a saúde. Mas era um conhecimento de 200, 300 anos que foi passado de geração em geração. Quando foi registrado, foi feito todo o processo de capacitação para poder modernizar alguma produção e, além disso, o conhecimento tradicional também não se perder, ele também ser mantido e ser sempre recriado.
Esse é o critério, parece que até do poder público mesmo, né? Do IFAM, se não me engano, para a questão dos registros de bens imateriais, é que eles continuem sendo perpetuados. Parece que se eles caírem em desuso, eles pedem até patente de registro de bem material mesmo. Existe um prazo, se não me engano, de 10 em 10 anos, eu acho que aquele registro ele é revisto, né? O poder público revisita, né, esses lugares para ver se ainda está em vigência todo aquele processo. Se não, ele continua existindo, né, como uma intervenção histórica, mas ele não tem mais o estatuto de patrimônio imaterial, se não houver continuidade. Eu queria falar um pouquinho da ideia do patrimônio local com a ideia do pertencimento. Identificar assim, referências que ajudam ou que alimentam a ideia de que eu pertenço a esse lugar, e esse lugar também pertence a mim, e nesse sentido há uma movimentação favorável à preservação. Né? Talvez no caso de Itapecerica há algum elemento nesse sentido, e Pains ou outros lugares, às vezes vocês poderiam falar um pouquinho disso. Quando eu comecei a fazer a pesquisa em Itapecerica, foi muito interessante, que a minha pesquisa, basicamente, ela foi de registro oral. E aí, quando eu fui fazer a pesquisa, a gente vai entrevistar as pessoas, é muito interessante que elas falam assim, não, eu não tenho nada para te falar. Eu não sei nada. Né? E você fala assim, não, lógico que você sabe, né? Então, isso é até um processo interessante, porque muitas vezes aquela comunidade, como os meninos também citaram o exemplo lá, ela nem jamais valoriza o seu próprio saber, a sua própria tradição, né? E aí não cria, né, assim, esses laços até para preservar aquele conhecimento. E no meu caso, né, eu acho que o meu projeto ele acabou sendo feliz também nesse aspecto, porque você acaba trabalhando muito com a autoestima daquela comunidade. Né? Então você fala assim, não, você tem coisas para contar para a gente, você tem coisas para registrar, e aí quando a pessoa começa a falar, né, e aí que ela começa a contar, ela fala, pô, é mesmo, né? Em Luminárias acontece muito isso, uma cidade muito pequena, 5 mil habitantes, ainda, né, tem todos aqueles traços da cultura mineira, né, arraigada, que antes da gente ir para lá, quando a gente começou a falar que a gente queria registrar as histórias, as pessoas falavam assim, mas pra quê? Isso é coisa de gente atrasada, isso é coisa de gente ultrapassada, hoje tudo é internet, é computador. E falava, não, que os conhecimentos que eles detinham eram importantes até para se construir um futuro, para se pensar políticas, né? O patrimônio é esse valor que é atribuído, né? E essa atribuição é socialmente construída, né? E o que eu notei, assim, que foi uma coisa que desde o início a gente sabia desse desafio que a gente teria lá na região, com as pessoas lá. Porque a gente estava expondo elementos de cultura material, de culturas que eram desconhecidas e que, né, o registro dessas culturas, que seriam cacos e pedaços de coisas que são encontradas normalmente no chão, sujo de terra, ou seja, muito pouco valorizado. Então, por exemplo, a gente teve até pessoas até da região que acompanhavam mais de perto, leigos, e que colocaram isso pra gente mesmo. Poxa, será que vai dar pé? Você vai botar essa... E falou assim mesmo, você vai botar essa cacaiada lá. Para mim sempre foi claro, desde da primeira linha que a gente começou a construir, porque quando a gente fala em museu, a gente fala muito no acervo e na sede. Quando fala na sede, a gente imagina, a nossa ideia muito de museu é a casa com um monte de coisa dentro, e aquela figurinha lá de braço cruzado fica olhando, ver se a gente não bota a mão nas coisas, né? E um museu, uma instituição museológica, nos desafios atuais, contemporâneos, ela não se sustenta dessa maneira. A gente deu um mini curso para os professores locais, a gente elaborou planilhas de material didático, assumindo essa coisa, que esse patrimônio arqueológico é um discurso que a gente está construindo, né? Ele está sendo construído a partir de objetos, né? E o retorno da comunidade, chegando nesse ponto, eu acho que é bem disso, assim, o amor próprio está vindo de, poxa, a gente nunca teve uma coisa assim aqui em Pains. Eu não sou historiadora, eu sou formada em turismo, né? Eu faço memória porque acabou acontecendo. Mas eu fico com medo, às vezes, de impor que não, isso é importante para essa comunidade. Então, até trazer essa discussão.
Beleza, então aí a gente deixa essa questão da Andressa para daqui a pouco, quando a gente volta continuando aí essa discussão. Tem muitos motivos para ser FUNED-UEM. Um deles é ser docente nos cursos de saúde da instituição, que me possibilita participar da formação de profissionais tecnicamente competentes, mas também de profissionais conscientes da sua função social na qualidade de vida e no desenvolvimento do nosso município e região. Outro motivo também muito importante para ser FUNED-UEM é participar do núcleo de saúde coletiva e atuar nele com pesquisas, com cursos, com ações de extensão em toda a nossa região e município, possibilitando assim o desenvolvimento e melhora da qualidade de vida de todos. FUNED-UEM Educação Superior 0800 037 1213. Muito bem, voltamos então para o último bloco, finalizando essa discussão aqui, né, conosco, porque a discussão não termina. Sobre a questão do patrimônio material, patrimônio imaterial, e a Andressa deixou uma questão no bloco anterior, que é essa interferência, né, do especialista, interferência de quem, do sujeito que estuda o assunto, colocar então o que deve, ou definir valores, né, para as outras pessoas. Gilmar queria comentar essa questão? Eu achei bem interessante o que ela colocou, que é um problema que a gente se coloca muito, principalmente nessa área que eu falei da educação patrimonial. A gente tem uma brincadeira que é pra gente... Eu venho da história, né, e a gente tem essa brincadeira que é, te cuida do espectro do jesuíta, né, que era aquele indivíduo que vinha para catequizar os indivíduos que eram os indígenas, que para ele tinham um conhecimento que tinha que ser extirpado, e ele vinha trazer a luz, né, a luz cristã. E a gente passa muito por isso, eu acho, na verdade. Eu mesmo, hoje, olhando em retrospecto, eu já participei de projetos altamente catequizadores, no sentido de chegar em comunidades, e justamente porque na arqueologia, como a gente está lidando com a arqueologia pré-histórica indígena, e divulgando isso para comunidades hoje, né, do Brasil, né, é muito fácil você pegar uma coisa que você domina muito bem. Olha, isso é importante por isso e por aquilo, e vocês vão fazer assim, porque tem uma lei que manda, quer dizer, a gente está catequizando. Eu acho que a melhor arma, o importante, nesse projeto lá em Pains a gente fez isso, que é deixar muito claro aonde esse discurso que a gente estava passando foi construído. De deixar muito claro que aquilo foi feito por pessoas, dentro da instituição, que é a universidade, né, em pesquisas de ponta, e a nossa intenção de estar passando aquele discurso, né? A questão da transitoriedade desse conhecimento, que ele vai mudar, é lógico que vai mudar. A gente quer que ele mude, porque hoje a gente sabe que a ciência só é ciência se ela está em constante mudança, tem que mudar o paradigma, né? Isso aí é uma coisa dessa... Hoje a gente sabe que isso é um atributo científico, na verdade. Essa questão que a gente discutiu aqui, a Andressa colocou, e esse meia-culpa que a gente às vezes tem que fazer, né, o encontro da suposta modernidade com o que é tradicional de forma avassaladora, às vezes isso é muito inevitável, né? Então, eu acho que é muito mais interessante, importante a gente ter esse papel de trazer a sabedoria, os fazeres, os modos de expressão das comunidades que até então estavam muito apagadas, trazer eles à tona e deixar... E esperar que isso vai acontecer, que haja um encontro desses valores com a questão da atualidade, da contemporaneidade, né? E o que isso vai dar? Eu acho que o mais legal e ansioso de se esperar é o que vai surgir disso, né? Tudo. Por participar da política dos pontos de cultura, a gente vê algumas
alguns movimentos que já estão bastante avançados. Questão, por exemplo, da oralidade, de trazer o conhecimento da tradição oral do patrimônio material para as escolas, tem uma experiência que é muito bacana no Brasil, que é da pedagogia griot. Fala sobre o mestre griot, que é aquele responsável por passar o conhecimento de geração em geração. Eles têm toda a pedagogia que vem o griot aprendiz, que traz o mestre griot para dentro da escola e que passa esse conhecimento de tradição oral para as crianças. Então, tem oficinas ali com o mestre griot para ensinar as crianças a pregar botão de camisa, a fazer uma receita de bolo, de broa, de fubá. Esse conhecimento que às vezes é desprezado pela escola tradicional, como se fosse um subconhecimento, mas que traz ele ali para dentro da escola e que motiva as crianças, com toda uma pedagogia do encantamento, motiva essas crianças a aprenderem, a enxergarem o valor desse conhecimento. Então, acho que é um exemplo que mostra que está acontecendo. Já, como a gente está falando, ainda tem muita coisa para acontecer, mas acho que a semente aí já está sendo plantada. Eu acredito também, tal como Paulo, que há várias iniciativas. Eu acho que ainda falta uma coordenação e formas de contato entre essas alternativas para um conhecer o outro e aí disseminar. A gente, às vezes, como catequizador, aí, entre aspas, a gente também se superestima, né? Porque uma coisa é eu chegar para a comunidade e falar assim, não, isso é muito bacana. Aí, num primeiro momento, imediato, aquilo ganha um papel enorme, mas logo depois é esquecido. Então, quer dizer, eu posso ter ido lá, ter divulgado, ter falado, ter problematizado e tal, mas isso tem que se incorporar naquela comunidade. Se aquilo não se transformar num valor dela, não adianta, que dura pouco tempo. Dali a pouco eles já se esqueceu. E na perspectiva, né, de pensar essa nova educação aí, né, esse novo patrimônio, essa nova história, né, o papel do museu e tudo dessa memória na nossa sociedade, eu acho que o grande desafio é a gente fazer uma educação que não vincule uma única verdade. Pensar que essa história está sendo construída, reconstruída, que a gente olha para esse passado, lê ele de novo, interpreta ele de novo. Hoje, por exemplo, acho que pensar nisso também é pensar o papel do velho na nossa sociedade, né? Por exemplo, rever alguns conceitos. Então, pensar nessa sociedade, nos nossos valores que são dinâmicos. E trazer isso para a educação é um desafio. Como professora de universidade, eu digo que é um desafio formar professores desse jeito. Tá certo. Muito bem, queria então agradecer a todo mundo, né, que veio aqui, participação desses 2 programas. Acho que foi a contribuição muito bacana. E dizer que educação vai ser então o nosso próximo foco, né, nossa próxima discussão dos programas aí, os 2 próximos programas. Um abraço para todo mundo que nos assistiu, até a próxima semana, até lá.